Oi, turma! Vamos continuar nossa aula de complemento verbal. Bom, recapitulando o vídeo anterior, falamos de objeto direto, que é o complemento de um verbo transitivo direto, aquele sem preposição exigida pelo verbo. Já o objeto indireto é um complemento de um verbo transitivo indireto, e por isso é um complemento preposicionado, porque o verbo exige uma preposição. Falamos também dos pronomes oblíquos. Os pronomes o, a, os, as só podem ocupar a posição sintática de objeto direto. Já os pronomes lhe e lheis ocupam a posição sintática de objeto indireto. E os demais pronomes tanto podem ser objeto direto como objeto indireto. Bom, vamos fazer agora o exercício da aula passada. Demos a ele todas as oportunidades. Fizemos o trabalho como você orientou. Acharam os livros muito interessantes. Substituindo as palavras destacadas por um pronome oblíquo átono, temos... Então, vamos voltar. Analisando sintaticamente. Demos. Quem deu? Nós. Verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém. Deu o quê? Todas as oportunidades. Deu todas as oportunidades a quem? A ele. A ele, objeto indireto. O verbo é transitivo direto e indireto. Observem que demos está terminado com S. Se fosse para substituir o objeto direto, a gente tinha que se preocupar com isso. Como é a ele, que é um objeto indireto, não vai interferir. Então, ficou demos-lhe. Agora, fizemos o trabalho como você orientou. Quem faz, faz alguma coisa. Quem fez, nós. Nós fizemos. Fizemos o quê? O trabalho. O trabalho, objeto direto. Agora, olha lá, o verbo terminou com S, fazendo a substituição de o trabalho por um pronome adequado, vai ficar o. Como terminou em S, eu retiro S e acrescento L. Ficou fizemo-lo. E acharam os livros muito interessantes. Quem achou? Acharam, verbo na terceira pessoa do plural sem antecedente, sujeito indeterminado. Quem acha, acha alguma coisa. Achou o quê? Os livros. Verbo terminado em som nasal seguido de pronome oblíquo o, vai ficar acharam-nos. Alternativa correta, alternativa é. Objeto pleonástico. Pleonasmo vem da ideia de redundância, repetição. Então, o objeto pleonástico é o objeto repetido, redundante na oração. Ele aparece sempre na forma de um pronome. Primeira estrutura, meus livros, eu os amo. O verbo já está destacado. Começamos procurando o sujeito. Quem ama? Eu. Eu amo. Eu, sujeito. Quem ama, ama algo, ama alguém. Amou o quê? Amou meus livros. Verbo transitivo direto. Observem que sobrou os. Quem é os? Os é o objeto direto pleonástico. Por quê? Porque ele retoma meus livros. Eu os amo. Eu amo meus livros. Então, esse os que retomou o objeto que apareceu destacado lá na frente, ele é o pleonástico, porque ele é o objeto que aparece igual, repetido. Na segunda estrutura, eu tenho ao rapaz, eu lhe enviei o material. Verbo enviar. Quem enviou? Eu, sujeito. Quem envia, envia alguma coisa. Enviou o quê? O material, objeto direto. Enviou o material a quem? Ao rapaz, objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Observem que sobrou lhe. Esse lhe é o objeto indireto pleonástico. Por quê? Porque ele retomou o termo rapaz. Ele é igual ao termo rapaz. Observem que nos dois exemplos aqui só apareceu um pronome oblíquo. Se eu só tenho um pronome oblíquo,
ele é o objeto pleonástico, porque é ele que está repetindo o objeto que apareceu lá na frente desenvolvido. Vamos analisar agora uma estrutura com dois pronomes. A mim não me agrada esse material. Procurando o sujeito. O que agrada? Esse material, sujeito simples. Material é o núcleo do sujeito. O que agrada, agrada a alguém. Esse verbo é um verbo transitivo indireto. Então, a mim é o objeto indireto. Observem que eu tenho um segundo pronome, me. Esse segundo pronome é o objeto indireto pleonástico. Por quê? Porque ele retomou o a mim. São iguais. Então, o a mim é o pronome oblíquo tônico, é o objeto indireto, é o primeiro que apareceu. O segundo que apareceu e retomou o a mim foi o me. Então, atenção. O objeto pleonástico será sempre um pronome. Quando houver dois pronomes, o objeto pleonástico será o que retoma o outro pronome. Se eu só tenho um pronome, ele será o objeto pleonástico. Se eu tenho dois, o pronome que retomar é o objeto pleonástico. Vamos falar do objeto direto preposicionado. É um objeto que é precedido por uma preposição, só que essa preposição não é uma exigência do verbo, é uma exigência semântica ou sintática do próprio objeto. Então, o primeiro caso eu tenho aqui, ele bebeu o suco, ele bebeu do suco. Vamos analisar. Quem bebeu? Ele. Ele bebeu, ele sujeito. Quem bebe, bebe alguma coisa. Bebeu o quê? Verbo transitivo direto. Quando eu falo bebeu o suco, eu tenho aqui um objeto direto. Mas quando eu falo bebeu do suco é um objeto direto preposicionado, apareceu a preposição de. Mas por quê? Qual é a diferença? Quando eu falo bebeu o suco, a ideia é que bebeu o suco todo. Quando eu falo bebeu do suco, a ideia é que ele bebeu parte do suco. O mesmo vai acontecer com o verbo comer. Quem comeu? Ele. Ele comeu. Ele sujeito. Quem come, come alguma coisa. Comeu o quê? Comeu o bolo. O bolo, objeto direto. Agora, quando eu falo comeu do bolo é o objeto direto preposicionado, também com a preposição de. Quando eu falo comeu o bolo, a ideia é comer o bolo todo. Quando eu falo comeu do bolo, a ideia é comeu parte do bolo. Então, aqui, essa preposição do objeto é por uma questão de sentido. Ele está dando a ideia de parte. Então, sempre que eu quiser mudar o sentido do objeto na ideia de todo e de parte, eu uso uma preposição. Essa questão é uma questão semântica. Próximos exemplos. Venceu o pai ao filho. Observem que agora que o sujeito apareceu pós-posto ao verbo, ou seja, ele apareceu depois do verbo. Então, eu tenho aqui, se eu tenho esse sujeito após o verbo e eu não tenho preposição, eu tenho um problema aqui. Quem venceu? O pai ou o filho? Se eu tenho dois termos de núcleo substantivo que tanto podem ocupar sujeito como objeto, como é que eu vou acabar com esse impasse? Preposicionando o objeto. Então, aqui, quem venceu? O pai sujeito. Venceu quem? Venceu ao filho, verbo transitivo direto, ao filho, objeto direto preposicionado, olha a preposição a. Então, aqui, essa preposição apareceu para acabar com a ambiguidade. Já que se eu tivesse venceu o pai, o filho, eu não conseguiria identificar quem é o sujeito, quem é o objeto.
Segunda estrutura, ele ama a Deus. Quem ama ele, quem ama, ama alguém, verbo transitivo direto. A Deus, objeto direto preposicionado. Por que eu usei preposição aqui? Antes da palavra Deus, sempre que estiver ocupando o cargo de objeto direto, a preposição aparece como símbolo de superioridade, de respeito. Última estrutura. Suas palavras prejudicaram a nós todos. Procurando sujeito. O que prejudicaram? Suas palavras. Suas palavras, sujeito, simples, porque eu tenho como núcleo palavras. Então, suas palavras prejudicaram. Que prejudica? Prejudica algo, alguém. Prejudicou o quê? Prejudicou a nós todos. A nós todos, objeto direto preposicionado. Por quê? Porque eu tenho um objeto formado por pronome oblíquo tônico, e isso é regra dos pronomes. Pronomes oblíquos tônicos serão aqueles sempre precedidos de preposição. Então, aqui a preposição é uma exigência sintática. Nos demais casos, uma exigência semântica. Predicativo é um termo de valor adjetivo e também é um tipo de complemento verbal, só que agora vai estar ligado normalmente ao verbo de ligação, mas ele pode aparecer também com outro tipo de verbo. Então, o que a gente tem que pensar? Predicativo é quando eu tenho um adjetivo longe do substantivo a que se refere. Então, eu tenho, ele estava confuso. Quem estava? Ele. Ele estava, ele sujeito, estava, verbo de ligação. Confuso é uma característica dele, então, confuso, predicativo do sujeito. Ele viajou confuso, continuo tendo ele como sujeito. Quem viaja, viaja, verbo intransitivo. Confuso é uma característica dele, não é uma característica da viagem, é uma característica dele. Ele estava confuso quando viajou, então, confuso, predicativo do sujeito. Ele fez a prova radiante. Quem fez? Ele, sujeito. Quem faz, faz alguma coisa. Faz o quê? A prova, objeto direto. Então, o verbo fazer é um verbo transitivo direto. Radiante é uma qualidade dele quando fez a prova. Então, ele estava radiante. Então, radiante é o predicativo do sujeito, porque é uma característica do sujeito ele. Vamos falar do predicativo do objeto, que é um atributo que eu vou dar ao objeto. Ele acompanha um verbo transobjetivo, ou seja, o predicativo do objeto, ele está ligado a um verbo que exige um objeto e uma característica para esse objeto, um atributo para esse objeto. Esse atributo, essa característica é que eu vou chamar de predicativo do objeto. Analisando as estruturas, ele julgou a resposta agressiva. Quem julgou? Ele, sujeito. Quem julga, julga alguma coisa. Julgou o quê? Julgou a resposta. Objeto direto. Esse verbo é transitivo direto. Agressiva é a forma como ele julgou a resposta. Então, agressiva é o predicativo do objeto. O verbo julgar, ele é transobjetivo. Ele pediu o objeto direto, pediu um predicativo do objeto. Chamou o amigo de tolo. Verbo chamar também é transobjetivo. Vamos analisar. Quem chamou? Ele, sujeito. Quem chama, chama alguém de algo. Chamou quem? Chamou o amigo. O amigo, objeto direto. De que? Esse de que é o predicativo do objeto, porque é uma característica do objeto. Então, de tolo, predicativo do objeto. Achei confusa a sua resposta. Quem achou? Eu. Eu achei. Quem acha, acha alguma coisa. Achou o quê?
sua redação. Achou sua redação confusa. Confusa, um atributo dado à sua redação. É um predicativo do objeto. Então, o verbo achar, o verbo chamar e o verbo julgar exigem, além de um objeto, exigem uma característica, uma qualidade desse objeto. Tudo bem? Bom, agora vocês vão classificar os complementos verbais das orações abaixo. Na próxima aula, eu corrijo esse exercício. Muito obrigada a todos e bom estudo!